Ok, então tá. Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo para ajudar o pessoal de Bertioga, né? Que vai fazer o concurso em setembro para cargos escolares, né? Que tem concurso para, pelo que eu lembro, é professor e também inspetor, né? Então assim, tem um conteúdo no concurso que vai cair, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E por isso, como eu estudei, a gente estuda também bastante para os concursos de psicologia, esse estatuto, eu vou dar algumas dicas aqui do que vocês têm que estudar, porque é uma lei bem grande, né? É uma lei muito grande, tem lá os seus, acho que uns 300 artigos, mais ou menos, essa lei. Então, como é muito grande, a gente tem que selecionar um pouquinho alguns artigos, tá certo? Então, assim, pessoal, eu tô aqui com a lei no meu navegador, né? E eu vou fazer da seguinte maneira: eu não vou explicar artigo por artigo para vocês, porque você estudar lei para concurso é basicamente memorização. Você tem que memorizar o que diz. Na verdade, você não precisa memorizar. O artigo 4º diz isso, o artigo 1º diz isso, o artigo 98º diz isso. Não é assim. Mas você tem que saber o que a lei está dizendo, assim, e palavra por palavra. Tem que ser na literalidade. Eles não vão perguntar o que diz o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Eles geralmente perguntam assim, ó, segundo o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, aí tem lá as opções, sabe? Tem algumas opções que às vezes trocam palavras, assim, e palavras meio complicadinhas que às vezes você acha que é a mesma coisa, mas ou você não sabe o significado e ela muda totalmente o significado daquele artigo, né? Então tem que estar muito esperto com isso. Muitas vezes eles costumam nessa lei pegar umas pegadinhas do tipo assinar a alternativa correta, e aí eles mudam algum número, mudam algum prazo. Então tem que ficar muito, muito ligado com isso, sabe? Então assim, como é que a gente vai fazer? Eu tô aqui com a lei na minha frente, né? Com ela toda. Vai até o artigo 267. Mas eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos nessa parte, né? Que pode ser que seja só a primeira parte, porque é uma lei bem grande. Eu vou sublinhando e mostrando os artigos que você tem que prestar atenção. Aí o que você vai fazer? Quando eu falar um artigo, por exemplo, o artigo 1º, falo, olha, esse artigo é importante. Você vai vir aqui no site, onde está esse estatuto, que é o site do Planalto, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. E você vai selecionar isso daqui, vai copiar e vai colar em um documento separado. E aí no fim desses estudos, depois de fazer isso, com os artigos importantes da lei, você vai imprimir isso para você poder estudar, para você poder memorizar essa lei que é bem importante, costuma cair bastante, sabe? Pelo menos quando pede o ECA, pelo menos umas 2 questões a gente tem dele. Então é bom ficar bem ligado, sabe? Prestar bastante atenção, não deixar esse conteúdo para a última hora, porque ele pode ser o que vai garantir a sua aprovação em um concurso, né? Uma questão, 2 questões pode ser o que garante a sua aprovação mesmo, ou uma colocação até melhor, né? No concurso público, e uma colocação melhor pode resultar em que você seja chamado primeiro, né? Menos tempo de espera, essas coisas. Tá certo, gente? Então, sem muita enrolação, então a gente vai começar. Isso aqui é a lei número 8.069, 8069, de 13 de julho de 1990, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa partezinha aqui é bom sempre saber, né? A lei número 8.08069, né? Um pouquinho de quando que ela foi. Às vezes tem uns concursos mais chatos, porque lembra?
o intuito deles é selecionar as pessoas. Então, infelizmente, é realmente colocar algumas pessoas de fora, né? E para isso eles podem acabar usando de pegadinhas mesmo, que a gente chama de pegadinha, né? Mas são questões assim que são desnecessárias na vida prática, mas que para concurso elas acabam caindo. Então lembra, a vida prática num concurso, ela não importa tanto assim, principalmente quando o negócio é lei. Quando o negócio é lei, a coisa é bem bonitinha. Então você tem que fingir que o mundo é bonitinho de acordo com como a lei tá, como tá na lei. Então você finge que o mundo é bonitinho, porque se você for colocar a sua vida prática numa questão, você provavelmente vai errar. Você tem que colocar a vida bonita, linda que está na lei. Então a lei você decora e você responde. Não tenta debater com a questão sobre a vida prática, não tenta fazer essas coisas, porque senão você vai errar, tá certo? Então, gente, coloca isso aqui também, quando ela foi feita, em 1990, o que ela dispõe, né? E aí, isso aqui não precisa, presidente da República, faço saber, isso aqui não precisa não. Mas aqui, o artigo 1º, ele é o básico, né, do que a lei, sobre o que a lei fala. Então, é bom que você coloque esse básico aqui, tão importantezinho, tá certo? Joga lá no seu documento de texto. O artigo 2º, tá? Esse aqui é importante demais. Pode ser que não caia ele, mas pode ser que na questão apareça alguma coisa assim, a questão lá, assinale a alternativa correta. Aí, segundo o ECA, vamos fingir, né? Segundo o ECA, considera-se criança pessoas de até 14 anos, sabe? Eles mudam a idade. É muito importante no ECA que vocês fiquem ligados nesses detalhes. Idades e prazos. Idade e prazo. Vocês têm que ficar muito ligado, porque eles vão tentar confundir, tá certo? Então, o artigo 2º, você copia e você sublinha, você anota, você chama a atenção para isso daqui, para essas idades aqui todas, porque você tem que estar, ela tem que estar na ponta da língua, tem que estar fácil, não pode ficar dúvida, tá certo? Nesse artigo 2º aqui, hiper importante. Hiper importante, decorem esse artigo, ele é sério. Eu perdi todas as provas que caiu o ECA, tinha alguma coisa com essa idade envolvida, assim, muitas provas que eu fiz, já fiz um número considerável até de provas, e sempre esse detalhezinho assim caía numas questões chatinhas, e a gente quando já estava com isso fresco na mente, já ou selecionava aquela questão ou descartava, né? O que deixa a gente mais próximo da aprovação, claro, que é isso que a gente quer. Parágrafo único a gente também coloca, né, um pouquinho, principalmente, esse parágrafo único aqui, com excepcionalmente, se aplica para pessoas de 18 a 21. Tem alguns casos no ECA que pessoas de 18 a 21 elas podem continuar em algumas medidas disciplinares, assim. Depois essa lei um pouco mais para frente vai explicar melhor. Mas é interessante você gravar, que olha, o adolescente vai até 18, mas a lei pode se aplicar excepcionalmente a adultos de 18 até 21, tá certo? Então, parágrafo único também joga lá. O artigo 3º também é importante, é básico, tá certo? Tenta lembrar o que são esses direitos fundamentais aqui. Então, principalmente essas palavras que são um pouco estranhas, por exemplo, um pouco espiritual, tá vendo? Ele tá dentro desse desenvolvimento aqui. Então, se tiver espiritual na questão e você achar que, não, eles estão jogando uma pegadinha, né? Não tem espiritual na lei, então tem, sabe? Uma coisa meio... parece que um pouco fora, né? Um pouco fora do que é o Estado, de uma coisa laica e tal, mas... tem espiritual sim, então joga lá também artigo 3º, né? O parágrafo único também, sempre joga também, dá uma lidinha, mas é uma coisa bem intuitiva, né? Uma coisa de ser universal, sem discriminação, tá certo? Esse aqui é bom saber também, né?
E esse quarto parágrafo aqui, ele é muito importante, sabe? Esse artigo 4º, você tem que saber de quem que é dever. E, gente, tem que decorar. Não tem jeito, assim, concurso concurso na lei, você tem que decorar o que está na lei. E decorar os principais artigos mesmo. Você tem que decorar aqui nesse artigo 4º, tá certo? E você vai sublinhar isso, você vai decorar, você vai escrever de novo, você vai fazer de tudo para estar com isso na cabeça. Que é família, comunidade, sociedade e poder público, tá certo? Não está escrito Estado, por exemplo, é poder público. Então, tem que ser a palavra igual a que está aqui na lei. Se a questão cobrar Estado, se ela colocar Estado lá, tá errada a questão. O certo é poder público, tá certo? Se por acaso ela colocar Estado e der como certa, o pessoal entra com recurso, cita a lei e ganha o recurso, porque o que está na lei é a palavra exata, exatamente. Tá transcrito, eles pegam, copiam e colam lá, tá certo? Tem que estar copiado e colado. Então, isso aqui é interessante, isso aqui também precisa saber, né? Esporte, lazer, esses são os direitos, né? Efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, né? Tudo isso aqui você também coloca para você estudar, e essas coisas são importantes. E esse parágrafo único aqui, meu Deus do céu, ele é assim, hiper importante também. Esse, meu Deus do céu, eles pegam e é uma coisa que você precisa saber o que é esse PPD. Não, PPPD, né? 3 P's e 1 D. Que é a garantia de... O que compreende a garantia de prioridade, né? Absoluta prioridade aqui, ó. Assim, o que é essa prioridade que fala aqui no artigo 4º? No parágrafo único ele vai explicar e tem que saber. Isso aqui geralmente também, isso aqui também pode cair em concurso quando o nível é superior, né? Às vezes umas questões mais elaboradas, assim, uma coisa mais detalhada ainda. É assim, gente, esse artigo 4º aqui você tem que saber esses 4 de cor e salteado todo. Você tem que saber de trás para frente esse negócio, tá? Porque cai demais essa primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada, né? Você tem que saber esses 4. Alguns cursos, alguns professores fazem umas frasezinhas, umas palavrinhas assim para você decorar. Eu não sei, tem gente que para isso funciona, tem gente que funciona isso, tem gente que não funciona. A gente chama isso de mnemônico, né? Você transforma partes disso aqui em uma palavra para você lembrar uma frase. Mas aí no meu caso, por exemplo, você tem que lembrar a frase para ir lembrar as palavras, para ir lembrar, você tem que lembrar a frase, o mnemônico, para ir lembrar as palavras disso aqui, para mim é meio, não funciona muito não. Então você tem que, eu realmente cheguei a decorar mesmo, de ficar repetindo várias vezes, por mais de um dia, sabe, pedir para alguém me perguntar o que é, para eu estar na memória para poder responder. Isso aqui cai mesmo, isso aqui cai, gente. Não, esse artigo 4º aqui, ele vai estar todo marcado de vocês, marca em vermelho, marca em amarelo, muito chamativo, porque esse aqui cai, viu? Tá certo. Vamos lá pro artigo 5º. Esse aqui é interessante, esse aqui é interessante também, mas, né, é bem intuitivo, assim, sabe? Isso aqui é bem intuitivo do que o estatuto quer cobrir, assim, o que ele quer evitar. Sempre assim, o estatuto da criança e do adolescente, ele é bem humano, assim, por assim dizer, ele é bem humano. Então, se tá em dúvida nas questões, vai na coisa que tá mais humana, assim, mais humanizada, vamos dizer assim, né? Então, olha que humanizado isso aqui, né? Nenhuma criança será objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, essas coisas. Então, por exemplo, se tem aqui
nenhuma criança será objeto de violência a não ser que. Não tem esse a não ser que. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem humanizado. Então, se ele é bem humanizado, você vai escolher umas opções muito que tem um discurso que são muito bonitos, assim, que são bem bonitos, assim, que realmente tem uma proposta assim de acolher essas nesse tipo de vibe, assim, sabe, gente, nesse tipo de energia, assim, vocês escolhem, pegam meio que por isso, assim, já que é uma lei 1990, né, então já tem né, muito debate, assim, um debate bem acalorado para tornar essas leis bem humanizadas, né, nessa época. Esse artigo 6º aqui é interessante também, tá? A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso aqui coloca e decora, tá? Essa condição peculiar aqui às vezes cai, tá certo? Então você sempre lembra, criança e adolescente tem uma condição peculiar, uma condição diferente da do adulto, tá? Esse artigo 6º aqui é interessante colocar assim. Artigo 7º, isso aqui são os direitos de todo que todo cidadão tem, né? Direito à proteção à vida. Isso aqui é o que todo cidadão tem. É interessante, é uma coisa, você vai ler e você vai ver que é uma coisa bastante humanizada também, tá? Pode colocar aí, mas como é uma coisa bem intuitiva, não precisa prestar assim tanta atenção. Você tem que saber, mas tem outras coisas que você realmente precisa decorar, tá certo? Aí isso aqui também é o artigo 8. Também é para você saber, isso aqui é interessante você colocar, mas ele colocar uma anotaçãozinha no lado, que o ECA não cuida só da parte da criança e adolescente. Tem algumas partes de saúde da mulher também. Por exemplo, isso aqui é uma parte de saúde da mulher que o ECA também cobre. Então, é muito difícil, talvez seja muito difícil de perguntarem, mas perguntar assim que o ECA cobre somente os direitos da criança e do adolescente, ou perguntarem alguma coisa parecida, né? Ou perguntarem, o ECA também cobre os direitos da saúde da mulher. Nesse caso está certo, né? O ECA cobre realmente os direitos da saúde da mulher. Então coloca só para que você saber com essa anotaçãozinha aí também. Aí esses parágrafos aqui também é interessante. Nunca na minha prática com os concursos assim nunca caiu alguma coisa assim. É interessante você coloca esses parágrafos aqui, parágrafo 2º, 3º, 4º, e sublinha a quem cabe o que, ou pelo menos umas coisas de prazo também, né? Quem faz o que. Então, por exemplo, atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, sabe? O pré-natal é para quem é da atenção primária, tá aqui no ECA, sabe? Então, quem que faz o quê? Atenção primária faz pré-natal. Olha só, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre de gestação. Então, assim, é interessante saber um pouquinho também, tipo, olha, último trimestre da gestação, sabe? Isso aqui, quando cai prazo, pode ser que eles enganem também. Pode ser que eles peguem você no prazo, tá certo? Ou é muito comum que tenha aquele tipo de questão assim, olha, olhem as quatro afirmativas. Aí tem 4 frases lá, 4 frases. Aí eles perguntam qual dessas quatro afirmativas estão corretas. Então aí a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1 e a 3, todas, sabe? E aí pode ser que nenhuma delas eles mudem essas coisas aqui, ó. Tempo, prazo, tá certo? Às vezes até quem faz o que, né? Então é bom saber. Copia esses parágrafos aqui até o 4º. Até o 4º mesmo. Não precisa ir até o 5º parágrafo, não. Só copia assim, mas esses quintos aqui é aquilo que eu falei, assim, vai copiando, coloca e só lembra quem faz o quê,
E se tem algum prazo aqui, vocês sublinhem também para saber do que se trata esse prazo, tá certo? Olha isso aqui também, é bem lembra que eu falei que o ECA é bem humanizado, então olha esse artigo 5º aqui. A assistência referida no artigo 4º, que lembra o artigo, falou o artigo 4º, você tem que você tem que saber que é aquele artigo 4º do PPPD, né? Primazia, precedência, preferência e destinação. Você tem que saber que o artigo 4º também deverá ser prestado às gestantes mães que tem interesse em entregar o filho à adoção, sabe? Isso aqui é muito interessante. Poder público também tem que dar assistência psicológica à gestante. Isso aqui é interessante de saber. Isso aqui é importante pra caramba. Esse artigo 6º aqui, pelo amor de Deus, esse artigo 6º aqui vocês têm que coloca até numa fonte maior, tá? Que nem o artigo 4º, assim. Se quiser, coloca até numa fonte maior, aumenta a letra, bota em negrito. Esse artigo 6º aí é importante, viu? Muito importante. Um acompanhante para parturiente durante o período pré-natal, de trabalho de parto e pós-parto imediato. Tem direito a um acompanhante da escolha dela, tá bom? É da escolha dela. Não é da escolha do hospital. É da escolha dela. Tá certo? Receber orientação, aleitamento materno. Lembra que é bem humano. É interessante. Acho que talvez as mães que estão me assistindo aí passaram por um trabalho de parto no SUS, né? O SUS também regulamenta os hospitais privados, mas passaram por isso. Pode ser que elas receberam, se foi tudo feito de acordo com a lei, elas receberam isso aqui também. Então é bom aqui colocar um pouco, tá? Colocar um pouco, só ter em mente mesmo. Isso aqui também, aplicação em outros por motivos, isso aqui é interessante. Atenção primária, lembra que tem que saber quem faz o que, né? Então, atenção primária fará busca ativa. Quem trabalha na escola sabe bem o que é busca ativa, né? Na escola, quando o aluno está faltando muito, a busca ativa vai lá e vai procurar, né, o aluno para saber por que ele está faltando, para fazer ele voltar para a escola. Então, busca ativa na saúde é isso, chamar a pessoa para o estabelecimento para cuidar da saúde, né? Então, quem faz a busca ativa, atenção primária, tá certo? Geralmente, se você for fazer para saúde, isso aqui é interessante saber, tá? Mas se é para educação, assim, como é grande parte desse concurso, talvez tenha outras coisas mais que você tem que se preocupar mais. Mas aqui, esse artigo 6º aqui, você tem que se preocupar sim. Com filho, isso aqui... encontro sobre custódia. Isso aqui é interessante também. Isso aqui é interessante saber, sabe? Só porque a moça está sob custódia, está presa, ela não perde nenhum direito ao acolhimento do filho, sabe? O que está se pensando ali é o bem da criança, né? Então aqui, isso aqui é interessante também saber, né? Não é porque a mulher está presa que ela não vai poder ter uma convivência com o filho, essas coisas. Ela tem todos esses direitos aqui, tá? E é função do poder público garantir, tá certo, gente? Semana Nacional da Prevenção da Gravidez, não, sabe? Nunca vi isso aqui, sabe? É uma coisa assim que não vale a pena não decorar. Nunca vi essa Semana Nacional de Prevenção da Gravidez. Nunca vi isso aqui. Acho que não vale a pena de gastar seus neurônios e sua mente com isso, decorando isso aqui, sabe? Isso aqui é interessante. Instituições e empregador e os empregadores, né? Os empregadores, quem? Os donos de estabelecimentos, tudo, empresas, lojas, eles precisam propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, olha só. Até a quem está presa, está em privação de liberdade. Isso aqui é interessante, coloca, tá? Esse artigo 9 aqui é interessante, tá? É importantezinho saber que não é porque que tem essas obrigações, não é porque a mãe está em privação de liberdade que isso aqui vai ser ignorado, não é isso não. Então, esse artigo 9 aqui vale a pena. Unidades primárias de saúde, né? Lembra a atenção primária que vai fazer isso. É bom saber só que a atenção primária que vai cuidar disso aqui, como já está
nos anteriores, vocês já sabem que quem cuida disso é a atenção primária, a unidade primária, tudo isso aqui. O parágrafo primeiro não vai matar ninguém não de saber disso aqui, tá? Isso aqui não, geralmente não, isso aqui não cai, sabe? Esse artigo 2º aqui, UTI neonatal, né? Tem que ter banco de leite humano e unidade de coleta de leite humano, sabe? UTI neonatal, sabe? É uma coisa bastante aplicada. Acredito que não vai cair para vocês, não. Talvez eles peçam, né? O que seria muita sacanagem, mas às vezes, quem sabe, mas eu acho que não, tá? Eu não apostaria que isso aqui vai cair, não. Então, eu realmente não gastaria tempo com esse artigo aqui, tá? Lembrando que eu posso errar. O concurso, a cada concurso que você faz meio que uma aposta, né? Achando que, olha, acho que vai cair isso, acho que vai cair isso. Passa meio que uma aposta também no que você acha que pode pedir ou acha que não pode ser pedido. E aí você determina o seu foco dos estudos com base no que você acha que vai cair. Quando você não tem nenhum palpite, então tenta seguir um palpite de outra pessoa. Eu tô dando esse palpite, você decide se segue ou não. Mas eu não acho, então, que isso aqui vale a pena, tá certo, gente? O 10, esse artigo 10º aqui, olha, é interessante, lembra sempre de memorizar prazo, então é interessante memorizar o prazo, 18 anos, tá vendo? Vê, copia, cola no seu documento aqui, para você saber o que é esse prazo, faz isso sim. Lembra que é o hospital, estabelecimento até público e particular, tá? Essa lei cuida também do que é particular, não é só público não, é público e particular, tá certo? Isso aqui é interessante, pode colocar aqui, mas é uma coisa interessante só, não é uma coisa, nossa, que vai mudar a sua vida, não. Pode colocar, mas não precisa ser tão exigente assim com você mesmo, tá? Só passa o olho assim, lembra que é uma coisa bem humana, né? Então, muita coisa vai estar coberta aqui, tá certo? Isso aqui, teste para rastreamento de doença, recém-nascido, nunca vi cair, tá bom? E isso aqui não vai cair não, gente. Isso aqui é muito difícil de cair. O que tá falando, o que tá no teste de rastreamento, o que ele tá rastreando, sabe? Pode esquecer isso aqui. Isso aqui até pode esquecer. Isso aqui também, ó. Esquece esse aqui esse artigo 2º ou parágrafo 2º do artigo 9º, né? Parágrafo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 9º, não. O artigo 9º vai até aqui. Esse até aqui, ó. Até o 6, desculpa. Até o 6 aqui. Isso aqui, ó, artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, esquece tudo, tá? Aí vai direto pro artigo 11. Tá certo? Vai pro artigo 11. Esse artigo 11 aqui coloca também, porque o Sistema Único de Saúde tem Sistema Único de Saúde aqui, ó. Essa palavra aqui é uma palavra-chave do Sistema Único de Saúde, que é integral. Tá vendo? O Sistema Único de Saúde, ele garante acessos e cuidados integrais, sabe? Então, integral, viu uma coisa integral, lembra Sistema Único de Saúde, viu? Sistema Único de Saúde, lembra dessa palavra integral, que é uma palavra-chave, tá certo? Equidade também é uma palavra-chave. Serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Essas também são importantes. Então, Sistema Único de Saúde, essas coisas aqui orbitam em torno dele. Integralidade, integral, equidade também, tá certo? Princípio da equidade, né? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aqui é interessante quando você está falando de Sistema Único de Saúde. Essas palavrinhas aqui vêm acompanhando, sabe? Elas caem. Isso aqui, né? Sem discriminar deficiente. Isso aqui é intuitivo, mas coloca ali, né? Coloca esse aqui, esse parágrafo primeiro. Coloca também esse
esse parágrafo segundo, olha só, incumbe ao poder, quem é que faz, né? O poder público fornecer gratuitamente medicamento, órtese e prótese, tecnologia, olha só. Isso aqui para você saber quem que cuida disso aqui? Poder público, tá certo? Desse fornecimento aqui de materiais, tá certo? Poder público. Isso aqui é interessante também, os profissionais que atuam no cuidado diário. Por exemplo, olha só, que é o caso do inspetor, né? O inspetor, deixa eu só ver se está gravando aqui, gente, tá? No caso do inspetor, né? Esse aqui. Receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Olha, gente, eu não sei se isso acontece na vida real e não quero nem saber, sabe? Entende? Isso aqui é para concurso. E como eu disse, para concurso a vida é linda e o país é perfeito e tudo é seguido à risca perfeitamente, tá certo? Então, se colocar lá que os profissionais têm que receber, mesmo que você... que os profissionais receberão, né? É ainda mais obrigatório, né? que eles receberão, você vai colocar que sim, mesmo que você já trabalhou como inspetor ou em alguma escola, ou conheceu inspetores, qualquer coisa assim, professores, e eles nunca receberam isso, você não vai meter a sua vida prática no meio, você vai colocar a teoria, tá certo? E a teoria diz que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de criança na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário, tá certo? Isso aqui que está entre parênteses não precisa decorar não, viu? Não precisa ser maluco esse ponto aqui não precisa não, esquece isso aqui, tá? Só o que está em pretinho. Isso aqui são links para clicar, não é importante não esquece esses azuis, tá certo? Não precisa. Isso aqui é interessante, isso aqui é bem importante, tá? Grifa aí também, que é bem importante você saber, né, que o que essas instituições, esses estabelecimentos, eles precisam, o que eles precisam fornecer, né, que eles precisam proporcionar. Tá certo? Olha, então se a criança tiver internado, o responsável tem que ter condições para o responsável ficar lá integralmente, tá bom? De um dos pais, né? Tempo integral de um dos pais, não dos dois, mas de um, tá? Ó, circula essa palavrinha aqui, é um dos pais ou responsável, no caso de internação da criança. Então, esse aqui é interessante sim, pode jogar lá, artigo 12, no seu material para você imprimir depois e faça as devidas grife as devidas partes, né? Então aqui, ó, estabelecimentos tem que grifar isso aqui e ó, um dos pais, permanência em tempo integral, tá certo? Tempo integral, um dos pais. Lembra disso. Olha, esse aqui é muito importante de vocês saberem, tá? Não só para teoria no concurso, como eu estou dizendo, né? Mas esse aqui é um dos casos que te orienta para sua atuação prática no futuro também, né? Então, assim, ó, os casos de suspeita, bota isso aqui em negrito, tá? Não é só confirmação. Então, qualquer pergunta que diga que cabe ao inspetor da escola, cabe ao professor investigar para ver se a criança está realmente, se ela está realmente, né, sofrendo abuso físico, abuso sexual, algum tipo de tratamento cruel, degradante, isso está errado, tá? Isso está errado. Quem investiga é a polícia, é o Ministério Público, sei lá, não é o profissional da educação. Então aqui, ó, só caso de suspeita e caso de confirmação, obviamente, né, tem que ser obrigatoriamente comunicado ao conselho tutelar, tá certo? Tem que ser suspeita, só suspeita já garante a obrigatoriedade do comunicado ao conselho tutelar, tá certo, gente?
Esse aqui é importante, tá? Partezinha azul pode tirar de todos. Essa partezinha azul aqui, lembrando, não é importante, tá? Não é importante. Isso aqui é interessante também. Ó, para onde que, no artigo 13, o parágrafo 1º, para onde que as mães serão encaminhadas? Isso aqui é importante, tá? Justiça da infância e da juventude, tá certo? É esse lugar aqui que ela tem que ser encaminhada. Então, decora. Esse aqui é importante. Para onde que a mãe que quer dar o seu filho para adoção vai ser levada. E olha aqui, lembra? O ECA é bem humanizado, tá bom? Então, mesmo que você não seja uma pessoa humanizada, mesmo que você não esteja de acordo com essa humanização, você tem que lembrar que a sua opinião é irrelevante frente a essa lei. A lei tá como ela tá aqui. Então, se você quiser colocar a sua opinião pessoal no concurso, você pode, mas você provavelmente está indo num caminho de errar a questão, tá certo? A questão tem que estar como tá na lei, certo? Então, ó, essas palavras sem constrangimento, justiça da infância e da juventude, essas duas aqui, ó, são muito importantes. Isso aqui você coloca com certeza no seu material de estudo, tá certo? Vamos ver esse aqui. Isso aqui é interessante também, tá? O parágrafo 2º, então, do artigo 13, também é muito interessante. Coloca, ó, tem que saber o que é bom saber sempre, para quando for prestar concurso, o que é o CREAS, né? CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tá certo? CREAS, é bom saber isso aqui, e para onde o que ele vai fazer, né? Ó, então aqui que ele está falando aqui, o CREAS tem que dar máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância. Depois, quem quiser, procura no Google o que é primeira infância, tá? Qual idade? Se você procurar, se eu falar é uma coisa, tá? E na verdade eu nem lembro direito qual é a idade. Eu nem vou falar para não confundir, posso confundir algumas pessoas. Então nem vou falar, procura no Google. Quando você procura por você mesma o que é considerada primeira infância, a faixa etária de primeira infância, você vai lembrar melhor, tá certo? Você vai conseguir lembrar melhor o que é isso. Então vai lá e coloca esse aqui, muito importante também. Então, primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza tem prioridade no atendimento do CREAS, tá bom? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Muito bom saber o que é o CREAS também. Isso pode agregar bastante para a sua vida profissional também. Isso aqui é interessante, né? Mas assim, intuitivo, né? Intuitivo esse artigo 14, você vai ler, mas não é nada de novo assim. Não é nada de novo, né? Isso aqui, obrigatória vacinação, todo mundo que nasceu no Brasil sabe disso, né? Que a vacinação é obrigatória. Isso aqui, o Sistema Único promoverá a saúde bucal, é legal, humanizado também. É uma coisa assim que é legal saber, mas eu não perderia tanto tempo assim, tá? É obrigatória, finalizada, consulta pediátrica. É interessante isso aqui, ó. Esse aqui, porque é obrigatório, né? É uma coisa obrigatória, então você tem que saber o que é obrigatório, tá? É interessante saber esse aqui, esse parágrafo 5º do artigo 14, é interessante se colocar, se quiser colocar também, mas ele todo, nunca vi caindo, sabe? Esse parágrafo aqui, ele é aquela coisa, é bom saber, mas não é uma coisa não é aquela coisa mais importante, não, tá certo? Então, se quiser colocar, coloca, mas é só para ler um pouquinho mesmo e seguir em frente, tá certo? Só para dizer que você leu e sabe disso. Essa parte aqui, né?
Isso aqui, gente. Isso aqui. Esse aqui cai bastante, tá? Cai bastante isso aqui. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? Bota em negrito isso aqui, aumenta a fonte, tá? Isso aqui vai cair. Isso cai muito. Então, pode colocar no seu material também. Aí começa a parte que a gente tem que decorar com mais afinco mesmo. Isso aqui você vai, o artigo 16, o artigo 15º e o artigo 16º, artigo 15 e artigo 16, eles são muito importantes, tá certo? Então, olha só, você vai pegar esse artigo e você vai decorar o que é o direito à liberdade, tá certo? O que compreende. Você vai decorar esses 7, sem exceção, que pode cair esses 7 aqui. Eles podem pegar qualquer um deles, tá bom? Para te perguntar se tá dentro do direito de liberdade, tá bom? Então você vai decorar, você tem que saber e você tem que repetir. Você quer memorizar as coisas? Essas coisas que eu tô mandando memorizar? Você quer memorizar? Então repete, pede para alguém pegar esse material e aí você vai falando, ela vai lendo para ver se você esqueceu alguma coisa, você pega e repete para você memorizar. Tem que estar memorizado. É assim que se vai bem em temas de legislação nos concursos públicos, memorizando. E você tem que memorizar isso aqui, tá certo, gente? Memoriza esse artigo 16. Com certeza, não pode passar pelo ECA sem saber isso aqui, sabe? Isso aqui também, 17, porque ele vai falar o que é o direito ao respeito, né? Um é o direito à liberdade, outro é o direito ao respeito. Artigo 17, muito importante também, tá? Muito importante. Artigo 18 é importante, é intuitivo, mas é interessante que saber que é dever de todos, tá bom? Todos devem velar pela dignidade da criança e do adolescente, certo? Todo mundo, não é só o Estado, não é só a família, não são só as instituições, é todo mundo, tá? Quem puder. A responsabilidade é de todos, tá certo, gente? O artigo 18, então, pode colocar sem dó, sim. Artigo 16, 17, 18, muito importantes. Aí esse artigo 18A. Esse artigo 18A também. Nossa, não, calma aí. Esse artigo 18A aqui é crucial, assim, de vocês saberem. Vocês têm que saber de novo o artigo inteiro e os parágrafos únicos. Você tem que saber o que caracteriza cada coisa, tá bom? Então, o 18A, que a criança tem o direito de ser educada e cuidada sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Então, se a questão perguntar se a mãe pode bater no filho, pode usar de castigo físico para corrigir um comportamento do filho, segundo a lei ela não pode, tá certo? E no concurso a gente usa esse mundo, que é a lei. Então, segundo a lei, a mãe ou o pai, né, a mãe ou o pai, eles não podem usar de castigo físico para educar a criança ou adolescente. Não pode, tá aqui na lei, tá certo? E nas provas com esse tipo de lei você vai tratar como está na lei. Então tá na lei aqui. Coloca esse artigo 18A e memoriza ele, decora. Ele é muito importante, principalmente essa parte aqui, gente, a parte do parágrafo único. Pega esse parágrafo único aqui também, decora muito, gente. Esse aqui é demais, assim, demais. Pega e olha, você tem que saber o que é. Tem que saber o que é castigo físico, o que caracteriza castigo físico. Vai estar aqui castigo físico, aí tem o A e tem o B. E você tem que saber o que é tratamento cruel ou degradante. Vai estar aqui 2, aí vai ter o A, o B ou o C. E o C, tá certo? Você tem que saber o que é cada um desses aqui, tá certo? Não esquece de colar no seu documento com carinho, né? Tira o que tá entre parênteses, tá? Deixa certinho assim, sem isso. Mas é muito importante para limpar até, né? Para deixar as coisas mais limpas, que quanto mais limpo o material, melhor a memorização. Então, deixa bem bonitinho, limpo.
para que você consiga estudar bem, com organização, tá? Porque muita coisa assim poluindo pode atrapalhar a sua memorização, seus estudos. Então você tira tudo isso aqui, tá? Só o que tá em preto desse jeito, muito importante, gente. Isso aqui é muito importante vocês saberem, muito importante. O 18A, tá certo? O 18B também é importante. Isso aqui é muito importante também. Pode colocar, tá? É quase a mesma coisa, um pouco do... Falam a mesma coisa que o 18A, mas isso aqui, essa parte aqui, do que acontece com a pessoa que sujeitar a criança a castigo físico ou tratamento cruel e degradante, isso aqui... O que é isso aqui? Esse aqui vai falar o que vai acontecer com a pessoa que fizer isso, tá? O que vai acontecer? Então, decorem isso aqui. Esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? E o parágrafo único. Quem é que aplica essas medidas? Muito importante saber. Conselho tutelar. Tá? Conselho tutelar é que aplica essas medidas. Então, é muito importante saber quem faz isso. Quem aplica isso aqui. Conselho, o que o conselho aplica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca isso no seu material, tá certo? Copia, cola lá certinho, coloca isso no seu material, que vai servir bastante. Isso é muito importante de decorar, não tem jeito. Isso aqui, esse artigo, esse 18B, também vai ter que decorar, vai ter que saber, tá? Vai ter que saber. Tá certo, gente? Gente, já tem bastante coisa para estudar, sabe? Foi o capítulo 1 e 2. Agora o capítulo 3, eu vou fazer mais uma outra parte, né? Para o vídeo não ficar muito grande também, porque um vídeo muito grande é ruim de operar, assim, né? De você ter que minimizar o vídeo. Aí vai lá, copia, cola, essas coisas. É uma coisa meio ruim de fazer num vídeo muito grande, né? Às vezes a gente acaba se perdendo. Então eu vou parar por aqui, tá? No capítulo 1 e 2. E aí eu vou fazer uma parte 2 depois, tá certo? Uma parte 2 para que, tratando do capítulo 3, ele é bem grande, tem umas coisas bastante importantes para ele também. Não, tem muita coisa importante para ele. Então acho que ele merece um capítulo um vídeo só para ele, tá? Tem umas coisinhas um pouquinho mais complicadas também. Ele trata de guarda, às vezes até trata de adoção, então tem que ser explorado com um pouquinho mais de calma, né? Para não apressar as coisas, não deixar vocês confusos também. Muita coisa é ruim, né? Tá certo, gente? Espero que esse vídeo ajude vocês. Façam do jeito que eu falei, sabe? Pega essa lei aqui no site, eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa lei aqui, esse link para vocês lá nessa lei. Aí você vai, copia, cola em outro documento de texto, abre um documento de texto, aí um Word ou um Google Docs, abre um documento de texto e vai colando, imprime para você poder estudar, tá certo? Para você fazer suas anotações, grifar o que eu falei que é para grifar. Não esquece sempre de estar na cabeça quem faz o que, os prazos, tá certo? Se tiver prazo, você decora. Se tiver idade também, você decora, tá certo? Lembra do que eu falei daquelas coisas na saúde pública, acompanhante, tem que ser um acompanhante da escolha da gestante, tá bom? Lembra dessas coisas também, tá certo? E lembra de dar muita atenção ao que eu falei, que é muito importante, tá certo, gente? Eu vejo vocês então na parte 2 desse vídeo. Espero que isso tenha ajudado. Obrigado, gente.